Aonde vai essa confusão? Porque a gente está olhando não só para uma disputa tarifária, uma disputa comercial. A gente está vendo começar a se formar um questionamento, uma contestação dos mercados globais em relação à credibilidade dos Estados Unidos, inclusive do Tesouro Americano. Então, a gente vê dinheiro saindo do Tesouro Americano, que antes era tido como um investimento de fiabilidade total, migrando, depois o Duran vai detalhar esse assunto para a gente, para o ouro, a gente vê uma mudança que pode ser estrutural nos mercados internacionais. Então, primeiro, pelo que você tem sentido, as suas conversas com as fontes, qual é o limite que a gente tem para esse movimento de Trump? Ele bateu o limite, começa a ter uma percepção de que, bom, ele bateu no teto, agora vai parar? Ou tá essa coisa, vou dobrar a aposta mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco? Muito bom dia para você, claro, para Pedro, todo mundo que está nos acompanhando, por lá nos Estados Unidos. Olha, um limite, o mercado já conseguiu entender que são os títulos do Tesouro. Quando o negócio começou a pesar ali nos títulos, o recado foi muito claro, Donald Trump volta atrás. Ele junta de pés juntinhos, ele jura de pés juntos que não foi nada disso, que ele realmente decidiu, era uma estratégia e tudo mais. Só que não é bem isso que a gente viu acontecer ao longo do dia de ontem. Tanto que depois que os títulos tiveram que aumentarem muito, né, a sua proporção ali para poder conseguir ter atratividade, aí eles, opa, peraí, porque isso tem um peso também direto no valor da dívida dos Estados Unidos, que já não tem uma trajetória muito boa e que já impacta, inclusive, no andamento de aprovação de projetos do próprio Donald Trump. Então, tudo está interligado. O título já é um calo no sapato, o mercado já entendeu que essa pode ser uma moeda de troca nesse momento. Agora, o limite, aonde isso vai dar, e aí eu chamo a atenção diretamente com a China, porque a guerra dos Estados Unidos é claramente declarada com a China de tabela. E não há um diálogo, Clarissa, ainda. A gente já teve o próprio secretário agora da Casa Branca, mais cedo, um porta-voz, falando que, olha, não começou nenhum tipo de negociação com a China. O que isso traz espaço? Traz espaço para mais retaliação. Então, essa é a maior pergunta, tipo, de $1 milhão nesse momento. Aonde a gente vai parar? Não dá para saber. Trump é muito imprevisível. E essa imprevisibilidade é o maior problema nesse momento, é o que tem causado toda essa reviravolta nesse momento, inclusive a fuga para o ouro, que o Pedro vai trazer um pouco mais aqui disso para daqui a pouquinho. O fato é que o estrago já está feito. A gente espera a qualquer momento uma resposta de Pequim, que continua muito resiliente, Clarissa, porque a China hoje não é aquela China de antigamente que tinha que realmente baixar a cabeça a outras economias para conseguir trabalhar em cima da sua expansão. Hoje a China é estabelecida como uma grande economia do mundo, detentora de tecnologia, de uma mão de obra técnica que a gente não encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, não nesse momento. Precisaria de um tempo para executar. Então, o fato é que o estrago já está feito. A gente já tem várias previsões do impacto na economia, no crescimento de países, como, por exemplo, a previsão de crescimento do PIB da Alemanha, que já foi revisto para baixo, a previsão de crescimento também da própria China, que já está sendo revista nesse momento, vários institutos reduzindo, e o dano feito principalmente no setor de tecnologia, porque a China continua taxada. E nesse momento, esse vácuo, esse buraco já foi causado. E isso não tem como ser revertido, vai demorar um tempo para poder ser recuperado. O dano já está feito, as tarifas ainda podem vir. E o que vem de Donald Trump, aí só a cabeça dele, essa leitura ninguém consegue ter, minha amiga. Se eu tivesse essa resposta, olha... A gente vai esperar que você traga Mas vamos aguardar. Mas deixa eu te perguntar. De olho aqui nas notícias. Mais uma coisa. Ontem, Débora, quando veio à tona a notícia sobre esse recuo do presidente americano Donald Trump, abri ali o site do New York Times e a gente tinha um print grande ali de movimento de bolsa. A gente tinha ali a Bolsa de Nova York, então aquela descida nos últimos dias e um pico, uma disparada imediata no momento em que Donald Trump anuncia, então, essa decisão de suspender as tarifas por 90 dias. É um recado muito claro e que acabou se consolidando também nos mercados internacionais de ontem para hoje, né? Conta um pouco para a gente como é que está o movimento nas principais bolsas do mundo e o que isso representa, de que forma que essas notícias, essas novas informações a respeito dessa guerra comercial estão repercutindo nos mercados globais. É até um recado de que Donald Trump está brigando sozinho, ninguém quer essa briga agora, né? O quanto que isso impacta o mundo todo. Na Ásia, foi também uma disparada das bolsas, viu, Clarice? Eu até separei aqui para poder mostrar para vocês na tela.
o fechamento da Bolsa como que foi por lá. A gente já vinha amargando quedas importantes, inclusive, nesses últimos dias. Então, a gente teve Xangai fechando numa alta de 1,16%, Shenzhen alta de 2,22%, Hansen, isso aqui tudo lá na China, né, 1,97% de alta. E isso depois a gente ter tido variações até maiores ao longo do dia. Foi pesando ali ao longo do dia também nas negociações da Ásia um pouco dessas incertezas das respostas que pode vir do lado de Pequim, mas a estilingada também foi grande na Ásia, mas principalmente aqui, ó, no Japão, porque o Japão já vem negociando de uma melhor forma com os Estados Unidos e o fato do Japão não estar sendo taxado como agora a China, isso também favorece. 8,99% de alta para o Japão. É bastante coisa, o Kospi também subiu 6,60%, ou seja, essa disponibilidade do Japão, inclusive, de negociação e do Trump, de ver isso, de enxergar isso, já traz o resultado aqui direto no que a gente viu nessas negociações lá fora. Ele falou do Japão ontem, né? Exatamente. O Japão e Coreia do Sul são dois países que ele citou como os primeiros que estão ali na mesa de negociações com ele. O secretário agora há pouco estava dizendo, viu, Clarissa, em uma entrevista, de que o secretário da Casa Branca, de que já tem 15 acordos na mesa sendo estudados ali de países. E Donald Trump tinha antecipado isso ontem, que o Japão foi um dos primeiros a tentar esse tipo de negociação. Ou seja, é o que o Donald Trump quer? Sim, mas nem tudo vai seguir na mesma letrada dele. A Priscila já antecipava que a União Europeia deu uma pausa, mas a Ursula von der Leyen foi muito clara. A gente está pausando, vamos continuar com as negociações. Se não caminharem de uma forma que seja positiva para os dois lados, eles vão voltar a retaliar com aqueles 25% que a União Europeia já tinha antecipado. Hoje, agora, na Europa, as bolsas disparam. Sobe mais de 5%, em sua grande maioria, por causa dessa trégua que foi dada no momento. Mas Pequim continua sendo a maior incógnita, olha só, trava-língua, né? Beijo para a nossa fono, que está aqui acompanhando a gente nesse momento, provavelmente. Mas então, continua sendo o grande X da questão. A gente não sabe o que pode vir e pode vir a qualquer momento. Eu já estou sabendo aqui de uma retaliação da China em relação a Hollywood. Eles já disseram que não vão mais importar filmes de Hollywood enquanto não tiver um acordo. É um impacto? É. Não de tão grandes proporções, mas em alguns pontos agora eles vão tentar... É simbólico, ficar, né? É simbólico. E repercute. É isso, é uma postura de que não vamos baixar a cabeça. E isso ainda é preocupante porque são as duas maiores potências globais, que impacta em absolutamente tudo. É tanto que o petróleo agora está caindo, Clarissa. Ontem subia muito, mas hoje já fica a dúvida. Mas será que a China vai realmente retroagir ou não? Qual que vai ser o impacto na demanda da China? Com a demanda menor na China, é menos consumo de energia, o petróleo já cai e aí vem aquela bola de neve gigantesca da economia que a gente sabe que a engrenagem é tudo interligado. E cadê o Brasil aí na fila do pão? Pois é, esperado que vem, né? Porque o presidente Lula disse que essas tarifas, né, arbitrárias de Donald Trump geram muita instabilidade no mercado internacional, Clarice. Isso ele falou ontem. Disse que isso eleva preço, enfim, ele chegou a falar, mas de uma maneira ali destacando que a comunidade latino-americana corre o risco nesse momento de virar uma zona de influência de potências. Essa fala aconteceu durante uma cúpula da CELAC que o presidente Lula estava participando. A gente vai ouvir um pedacinho dela agora. Tarifas arbitrárias desestabilizam a economia internacional e elevam os preços. A história nos ensina que guerras comerciais não têm vencedores. Se seguirmos separados, a comunidade latino-americana e caribenha corre o risco de regressar à condição de zona de influência em uma nova divisão do globo entre superpotências. O momento exige que deixemos as diferenças de lado. Discursinho aí calculado, muito disciplinado. A gente percebe uma cautela muito grande do Brasil nesse momento, né?